eu sei que você estava ansioso para ver este programa aqui em que eu vou comentar, vou falar as minhas opiniões a respeito do Omnibus X-Factor, primeiro volume dessa fase do Peter David. Vou trazer para você aqui as minhas impressões, obviamente, sempre com aquela contextualização muito bacana que você encontra aqui no canal, porque quando falamos de equipes mutantes, sempre existe muita confusão, né? Principalmente quem tá começando, não tem muita familiaridade com essas equipes. Pô, você tem os X-Men, tem o X-Factor, tem a X-Force, tem a Excalibur, tem os Novos Mutantes. Isso falando só, digamos assim, do time da galera do bem, né? É do bem entre aspas, porque tem a X-Force lá, é do bem entre aspas, né? Aí tem também o lado dos inimigos, né? A Irmandade dos Mutantes, tem... Cara, são muitos grupos. Mas tá, eu vou explicar aqui, eu vou me concentrar para te explicar um pouquinho aqui, uma rapidíssima contextualização a respeito do que é a X-Factor, e depois a gente vai conferir aqui um pouco mais detalhes do trabalho, tá bom? Mas antes, deixa eu fazer o jabá, que é o seguinte, esse trabalho aqui foi adquirido na loja Mundos Infinitos, que é parceira aqui do canal, e eu recomendo demais que você conheça a Mundos Infinitos. Mesmo que você não faça sua compra de quadrinho agora, você não quer fazer, teve Semana do Consumidor, você já comprou pra caramba e tal, vai tá aqui na descrição, ó, vai no site da Mundos Infinitos, faz o seu cadastro e procure ali a área de alerta de cupons. Por quê? Porque na área de alerta de cupons você vai ter cupons personalizados para sua necessidade. Então você é alguém que compra mais ônibus, você é alguém que compra mais mangás, você é alguém que compra mais encadernados, enfim, a Mundos Infinitos vai preparar cupons específicos para você. Essa é a vantagem de você estar ali na área de alerta de cupons. Tem cupons que não tem como eu divulgar aqui. Não tem como divulgar nem no nosso canal de Telegram, que é nosso canal de promoção. Você já deve estar lá. Tem coisa que não dá para divulgar em outro lugar. Você vai receber essa informação porque ela é personalizada, é o cupom para você, tá bom? E lá você vai encontrar encadernados, mangás, revistas mensais, álbuns de figurinha, ônibus, edições absolutas, Epic Collection. Vale a pena você entrar lá e se cadastrar na Mundos Infinitos e ficar de olho ali na área de alerta de cupons, tá bom? Vamos lá então falar aqui sobre este material aqui, este Omnibus X-Factor. Primeira contextualização é o seguinte, nós temos a formação original da equipe dos X-Men, né? O professor Xavier formou ali aquela primeira equipe, que é com Scott Summers, o Ciclope, Wally Worthington III, o Anjo. Temos também ali o Bob Drake, o Homem de Gelo, Jean Grey, Garota Marvel, e o Hank McCoy, que é o Fera. Então essa equipe inicial são 5 membros, não é? E essas histórias vão sendo desenvolvidas ao longo de vários anos e coisa e tal. E aí tem aquele fatídico momento em que os X-Men vão numa missão ali e ficam aprisionados na ilha de Krakoa. Eles não estavam sozinhos, porque também tinha ali, por exemplo, o Alex Summers, que é irmão do Scott, né? Que é o Destrutor. Também ficou preso ali na ilha de Krakoa. E aquela história toda é o momento em que vai formar a segunda, e provavelmente a equipe mais clássica dos X-Men é aquela segunda, formada por Wolverine, Tempestade, o próprio Ciclope vai fazer parte dessa equipe e tal. A gente vai ter ali a presença do Noturno, né? A Kitty vai entrar depois, a Kitty Pryde, né? Nós vamos ter ali o Colossus, já falei. Então você tem essa segunda formação aí da equipe. E essa segunda formação, precisa te explicar isso cronologicamente e editorialmente para você entender onde é que vai surgir a X-Factor no meio dessa história. O que acontece é que o título dos X-Men, ele tinha parado de lançar, né? Os caras deram uma pausa ali de lançar material inédito. Tanto é que teve ali depois uma repetição das publicações desde as primeiras histórias, que foi realizada na Marvel durante algum tempo. E aí, então, os caras vão trazer esse novo momento, essa nova gênese, vamos chamar assim, né? Essa nova formação da equipe dos X-Men, que é aquela formação que vai trabalhar o Chris Claremont, Dave Cockrum, né? Depois a gente tem a entrada ali do John Byrne, e aí a dupla Claremont-Byrne vai produzir, né, os grandes clássicos dos X-Men dos anos 70. Muito bem, exatamente nesse ponto aí, essa segunda equipe fez muito sucesso, fez um sucesso estrondoso, né? A Marvel conseguia ali imprimir, até por conta de uma série de fatores, até questão de censura que estava mais frágil nesses anos 70, então as histórias delas ficaram mais dramáticas. Vai ter a saga da Fênix Negra, vai ter Dias de um Futuro Esquecido, as histórias dos X-Men vão ficando cada vez mais pesadas nesse sentido. E essa equipe, formada por Tempestade, Colossus, Noturno, Wolverine, funcionava muito bem, para muita gente, é a melhor equipe dos X-Men de todas, assim. A da galera da minha idade tem muito carinho por aquela equipe dos anos 90, que de certo modo é a gênese mutante, é uma nova gênese ali,
aquela equipe com Psylocke, com Gambit e tal, mas essa segunda aí, essa dos anos 70, ela é muito clássica, ela é muito importante na história dos mutantes. Quando os personagens começaram a vender horrores, muito mais do que os outros títulos da casa, com exceção do Homem-Aranha e tudo mais. Aí o que acontece é que editorialmente o sucesso dessa segunda equipe acabou gerando um problema para a primeira equipe. Em algum momento na trajetória ficou... O que é isso? É meu alarme. Em algum momento ali na trajetória, tirar esse volume aqui. Em algum momento nessa trajetória a gente viu que a galera estava tendo dificuldade de inserir de novo essa primeira equipe ali no time, nas histórias, não é? E aí o que eles fizeram? Tiveram a ideia de criar a X-Factor. O que é a X-Factor? É um grupo de mutantes que está ligado ao governo. Então qual é a missão desse grupo? É caçar pessoas que tenham o gene X, o gene X, né, mutantes, e que essas pessoas seriam encaminhadas para instituições governamentais. As histórias dos X-Men a gente sabe que elas têm uma variação, assim, né? Tem hora que você tem uma maior perseguição aos mutantes, às vezes é menos perseguição, mas a ideia era essa. A X-Factor era um grupo de mutantes que caçava mutantes para encaminhá-los ao governo, não é? E essa equipe é formada pelos X-Men originais. Então ela vai ser formada pelo Ciclope, vai fazer parte lá o Fera, Homem de Gelo e tal. Essa primeira equipe dos X-Men vai se tornar a X-Factor, enquanto a equipe dos X-Men oficial principal estava lá naquela formação, Colossus, Tempestade, parará. E aí o que acontece é que essa equipe do X-Factor, por baixo dos panos, na verdade, obviamente, estava ajudando mutantes, né? Então eles diziam, não, nós vamos caçar e tal, para que os mutantes não façam mal, né? O governo agora tem uma equipe que vai nos salvar da ameaça mutante, mas na real aquilo era só uma fachada para que os mutantes, alunos do Xavier, pudessem cumprir melhor sua missão de resgatar mutantes. Essa equipe vai passar por algumas variações, não é? E em determinado momento a gente vai ter ali no início dos anos 90 tal, uma das histórias, no final dos anos 80, início dos anos 90 ali, em algum momento essas duas equipes vão se juntar, e isso vai ficar fortalecido por conta de algumas sagas, né? Como por exemplo a saga da Canção do Carrasco, que é uma boa saga. Eu fiz recentemente aqui no canal um vídeo comentando brevemente sobre cada uma das edições das maiores sagas dos X-Men, e ali a gente tem o momento que o Cable chega e tal, e o Xavier é baleado. E aí tem toda aquela coisa das equipes se juntarem. Wolverine e Bishop vão caçar o Cable, né? Porque a gente depois fica sabendo que não foi ele que baleou o Xavier, mas todo mundo pensava que era ele, aquela história toda. E nessa situação aí do grupo que era X-Factor, deixa de ser X-Factor, se junta com os outros mutantes, já existia a X-Force, que é um grupo mais violento dos mutantes e tal, já estava nesse processo de formação, tá? No meio disso e tal, tem a segunda formação da X-Factor. Ok? Segunda formação da X-Factor. Então, basicamente, o que é a X-Factor? É um grupo de mutantes que trabalha com a anuência do governo americano. Ou seja, eles trabalham juntamente ao governo, supostamente com a missão de caçar, né, de cumprir missões, algumas missões estabelecidas pelo governo, e também auxiliar, né, no perigo ali de conflitos, guerras relacionados aos mutantes. Esse Omnibus vai trazer justamente a fase aclamada, escrita pelo Peter David, tem desenhistas aqui, maravilha, vários desenhistas, eu vou te mostrar já já, e a gente vai ver aqui justamente esse primeiro material dessa segunda formação, e certamente a formação mais clássica, da equipe do X-Factor, que vai misturar aqui um pouco, muito drama, tem uma tentativa de fazer alguma coisa aqui de humor, que eu questiono em alguns pontos, uma arte muito bonita. Vamos conferir então o trabalho, para você ficar sabendo todas as minhas opiniões a respeito deste Omnibus aqui. Bom, primeira coisa é que esse aqui é um dos Omnibus mais bonitos lançados até agora. O pessoal vem reclamando, né, já faz algum tempo, de que a Panini lança Omnibus da DC muito bonito, mas os Omnibus da Marvel não. Esse aqui foge a essa regra, tá? Esse aqui é um Omnibus muito bonito. E a gente vai dar uma conferida aqui, né, em todos os detalhes, sobrecapa, parte interior. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, aqui na sobrecapa nós temos... tem uma coisa aqui que eu não concordo muito, tá? Que aí não tem nada a ver com a Panini, é decisão do próprio artista e tal, como foi feita a capa, que é justamente o fato de que eles ignoraram um personagem que, na minha opinião, é muito importante aqui
dentro da X-Factor, que é o Mercúrio, né? É o Mercúrio, que ele não aparece aqui na capa, cara, e ele é um personagem que ele vai aparecer aqui, ó, você vê ele aqui, o Pietro Maximoff, que é irmão da Feiticeira Escarlate, você sabe. Então a equipe vai ser formada pelo Pietro, ele é o único que usa o seu uniforme pessoal, porque ele tem aquela coisa de ser arrogante, ele é uma figura um tanto quanto em si mesmada, e o roteiro vai trabalhar inclusive um pouco a psicologia dele ao longo das histórias aqui, de uma forma que eu gostei bastante. A gente tem a Lorna Dane, que é a Polaris, né? Ela tem esse poder de magnetismo e tal, inclusive ela chegou a ser considerada em algum momento de forma errônea como filha do Magneto, não é? Nós temos a Hans Sinclair, né, que é a Lupina. Originalmente ela aparece no grupo dos Novos Mutantes, existe aquela Epic Collection dos Novos Mutantes. Se você quer saber mais sobre ela, passado dela e tal, é muito importante que você leia esse material, tá? Tudo isso aqui que eu tô citando, eu tô deixando o link aí pra você na descrição pra você olhar. Eu fiz resenha dessa edição aí de Epic Collection dos Novos Mutantes, e ela é uma personagem que eu gosto muito, cara, porque ela tem uma coisa muito, assim, ela é muito fechada por um lado, por conta de uma criação religiosa muito rígida. Ela foi caçada por conta dessa transformação que ela tem. Ela foi, entre aspas, adotada pela Moira MacTaggert, né, lá na Europa e tal. Ela é irlandesa, acho que é irlandesa. E ela foi enviada pro Xavier cuidar, e ela fez parte dos Novos Mutantes. Aqui ela tá no X-Factor. James Madrox, que é um cara, eu acho muito legal esse personagem, que é o Homem Múltiplo. Ele tem a capacidade, toda vez que ele toma um choque, que pode ser ele mesmo, ele bate na mão dele e ele vai virando outras figuras, né? Eu gosto muito dessa abordagem desse personagem aqui. Alex Summers, o Destrutor, né? E temos aqui a figura do Fortão, que é o Guido Corazella, é o alívio cômico aí do grupo, né? Ele tem a mutação dele a mutação dele funciona assim, ele fica mais forte conforme ele sofre golpes. Então, se ele sofre golpes, ele vai acumulando aquela energia e ele precisa disparar rapidamente essa energia. Se ele não dispara, a energia vai criando algum tipo de mutação física mesmo nele. Foi o que aconteceu, por isso que ele tem essa aparência. Mas ele é um personagem bem divertido, ele é o cara gente boa assim do grupo, é o cara que conversa com todo mundo, é um cara com mais grana, então a galera fica na casa dele, transforma a casa dele como QG da X-Factor. Beleza? Então esse aqui é o grupo que a gente tem, né? Texto aqui falando sobre o Peter David, quem é o Peter David? O Peter David, muito importante, é um cara que, dentre outras coisas, fez, por exemplo, aquela que para muitos é a melhor fase do Hulk. Faz uma fase bastante longeva no Hulk. Saiu já o primeiro ônibus, o Hulk do Peter David. As alterações que ele faz ali, muda o Hulk de verde para cinza. Tem gente que detesta, tem gente que gosta. Eu fiz resenha do ônibus do Peter David lá do Hulk, tá? Confere aí na descrição que tá o link para você dar uma olhada, tá? Então essa é a equipe da X-Factor. Vamos dar uma olhada então como é que ficou esse ônibus. Bonito, hein, cara? Olha que legal isso aqui. Eu vou abrir para que você possa ver essa arte, porque ela forma uma arte só, tá vendo? Você tem o grupo lutando aqui. Olha lá. Não sei se você vai conseguir ver direitinho, porque tem, né, a lombada aqui. Mais ou menos aí, só pra você ter uma ideia. Mas é uma arte só, um ônibus bem bonito mesmo. Tem 840 páginas. Deixa eu conferir aqui pra te falar. 848 páginas, tá? Vou começar mostrando um pouquinho dos extras aqui. Ele não tem muitos extras, não. Olha que legal, a guarda. A guarda, para quem não sabe, é essa parte interna aqui, né? Sempre tem uma arte, eu gosto muito de olhar artes de guardas. Aqui você tá vendo, né, a relação que essa saga tem com a Canção do Carrasco. Que você tem Conflito, né, que é o grande vilão dessa história aí, da Canção do Carrasco. E a gente vai ver que essas histórias aqui do X-Factor, é importante lembrar o seguinte: o X-Factor é um grupo que deriva dos X-Men. Então, ele não é o grupo de mutantes principal. E isso acarreta algo que pode ser um problema para algumas pessoas. Para mim não é. Mas ele pode ser um problema porque muitas vezes você vê que não há um profundo desenvolvimento de tramas ou arcos com o X-Factor propriamente. Muitas vezes o X-Factor ele está atuando em conjunto com os X-Men, por exemplo. Então tem fases aqui, somente no começo, que a gente vai ver,
que as histórias, elas são quase que complementos a coisas que está acontecendo nos X-Men. Então, por exemplo, tem aqui a atuação do grupo da X-Factor frente à história ali, a Canção do Carrasco, né? Então, assim, a história principal da Canção do Carrasco não está aqui. Isso quer dizer que você não vai compreender, que você não vai entender a história? Não, você vai entender a história, claro que você vai. Mas é um material que seria melhor aproveitado se você tivesse lido, por exemplo, a Canção do Carrasco, né? Você vai aproveitar melhor a história porque vai fazer referências aqui, principalmente essas histórias aí do começo dos anos, final dos anos 80, ali, início dos anos 90, vai fazer várias referências. Não é nada que vai impedir a sua apreciação do trabalho, mas você precisa entender que essa equipe aqui, X-Factor, é uma equipe secundária, tá? Acho que é importante dizer isso, porque você vai perceber isso durante a leitura, assim, que você está tratando aqui com personagens que muitas vezes eles estão funcionando, assim, para complementar alguma coisa que está acontecendo com a equipe principal ali dos X-Men. Olha só. Então a gente tem várias pin-ups, assim, várias artes. Eu gosto bastante, tem um texto aqui do Ralph Macchio. E não é o cara do Karate Kid, tem muita gente que pergunta isso. Apesar do mesmo nome, não é o mesmo cara, tá? Essa última história aqui é bem bonita. Essa última história desse encadernado. Então, o Peter David, ele tentou dar um ar mais bem-humorado para esse trabalho aqui. Porque o Jamie Madrox, por exemplo, ele é um cara meio sacana, ele sacaneia os outros de vez em quando. Ele é uma figura meio engraçada, tal, enquanto que o Alex Summers, por exemplo, tenta ser como o irmão dele, tenta ser como o Scott, então ele é mais sério, né? Ele cobra mais dos outros e coisa e tal. E também tem sempre as questões relacionadas a piadinhas internas. Por exemplo, a Lorna toda hora é perseguida entre aspas, tem aquele pequeno bullying com ela, porque ela tem assim meio que um trauma, ela tem um receio muito grande de estar gorda, então o pessoal fica zoando com ela, com isso aí e tal. Aqui a gente tem uma primeira história ali, bem dessa época aí que o Xavier, um pouquinho antes aqui da Canção do Carrasco. Você tá vendo que aqui é uma arte mais contida, mas depois a gente tem o artista principal, que a gente nem olhou aqui, né? Mas aqui tá, a gente vê que tem Scott Lobdell fazendo aqui, Larry Stroman, que é o principal artista dessa série. O principal trabalho aqui, na minha opinião, é do Larry Stroman, dentre os artistas, tá? Scott Lobdell aqui fazendo o roteiro, um cara muito presente nas histórias dos X-Men, ali nos anos 90 e tal. Você tem algumas briguinhas internas, então o Peter David tentou fazer, claramente ele tenta fazer no começo, a formação desse grupo, as histórias ali, como vai ser formada a X-Factor, ele tenta fazer uma coisa bem humorada. A gente tem a figura da Val Cooper, que é uma personagem muito importante, porque ela é o contato do governo, é ela que faz a ponte entre o governo americano e a X-Factor. Então ela é uma personagem importante, e tem assim vários atritos, principalmente com o Destrutor, porque ela quer definir às vezes algumas coisas no grupo. O Destrutor fala para ela, não, você pode ser o contato com o governo e tal, a gente tem que acertar algumas coisas, mas quem manda na equipe sou eu sou o líder da equipe. E ela nem sempre concorda com isso e coisa e tal. Então a gente vai vendo a relação deles conflituosa muitas vezes, e especialmente com o Corozella aqui, com o Guido, o Peter David tentou realmente fazer alguma coisa bem humorada, brincalhona, talvez um pouco na pegada... Eu tive essa sensação, assim, bem distante, tá? Bem distante, mas eu fiquei com a sensação de que ele tentou puxar a história pro lado da Liguinha, por exemplo. A Liguinha... A Liga da Justiça, do Kate Giffen e coisa e tal, eu senti que ele tentou dar uma jogada naquela direção, mas parece que ele meio que se arrepende disso. E você vai encontrar em algumas páginas, até mesmo, os personagens tendo algumas reflexões filosóficas mesmo. O Jamie Madrox, por exemplo, tem uma história aqui logo no começo que ele vai encontrar um sósia dele, né, uma cópia dele, morta e tal, e aí você não sabe se quem tá morto é ele, se não é ele. Tem uma discussão dos Novos Mutantes ali, porque tem uma cópia que tá contestando. Vai ter participação de alguns vilões clássicos aqui dos X-Men, por exemplo, como o Senhor Sinistro, né? Olha o fortão aqui. Então ele tenta trazer no primeiro momento esse ar mais cômico, mas parece que não funciona esse ar mais cômico. Tem alguns momentos que você dá risada, assim, no quadrinho, mas parece que... Não é que não funciona, deixa eu me explicar aqui.
Porque pode parecer que o Peter David escreveu mal o trabalho e eu não acho que seja isso. Eu acho que ele estava tentando encontrar o tom da série e, inicialmente, a hipótese dele era que a série teria uma pegada mais bem-humorada, mas o que a gente vê é que os melhores momentos desse trabalho aqui são momentos assim até um pouco mais reflexivos. Ó, você vê o Jamie Madrox aqui, porque ele é um zoeira, ele é um cara que gosta de brincar, de zoar e tal, mas aqui você vê ele tendo um momento um pouco mais tenso. Esse material vai envolver uma série de questões políticas, porque, por exemplo, tem uma história num país que seria ali Oriente Médio, alguma coisa assim, um país fictício, e a X-Factor é enviada para lá para tentar resolver um problema, porque o Hulk está lá, você já vai ver isso já já. É uma história que também pegou do trabalho que o Peter David estava fazendo também na época com o Hulk. Então aqui já é a fase do Professor Hulk, né? E o Hulk foi lá para esse lugar e estava detonando os grupos que estavam lá aparelhados, que era uma ditadura que estava instalada lá. E aí a X-Factor vai para parar as ações dos grupos rebeldes, porque o presidente do local, a política ali do local, tinha acordos com os Estados Unidos, então tem esse tipo de situação mais política. Olha só. E essa história do Hulk, embora ela seja divertida, num certo sentido, porque você vê, por exemplo, a X-Factor tentando enfrentar o Hulk, pra mim, o que ficou mais marcado na história, ficou muito mais forte a questão mais política da história do que propriamente uma história de ação, de porrada, deles brigando. Ele me soou muito mais como um quadrinho mais político do que aventuresco, entendeu? Eu fiquei com essa sensação forte nesse quadrinho aqui. E a gente vê o Bruce Banner aqui e tal, e explicando as razões dele, porque que ele tá ali agindo, e sempre com esse debate, né? Tem a situação da própria Randy Sinclair também, que ela sofreu uma situação recentemente que alterou algumas questões da mutação dela, então ela tá super faceira, ela tá super querendo namorar, mas ao mesmo tempo tem a educação religiosa dela, então isso cria esse problema, esse bloqueio para ela, vai deixando ela bastante pesarosa, ressentida com as próprias atitudes em vários momentos. A gente vê que ela sai de um ponto assim, digamos, de recato para selvageria quase total, assim. Aí, né, há ali alguns momentos em que ela vai ficar frustrada, vai precisar de alguém, ela briga com os amigos e depois pede desculpa. A gente vê essa coisa da culpa mesmo, né? Isso aqui é desenvolvido ao longo da história. E vai ter aqui alguns momentos em que eles vão enfrentar grupos. Eu senti falta nesse trabalho de ver mais histórias em que eu percebesse em combate a dinâmica do grupo. Quando você lê histórias dos X-Men, uma das coisas que particularmente mais eu gosto é ver essa dinâmica do grupo, né? Tem qualquer supergrupo, Liga da Justiça, Vingadores e tal, eu gosto de ver que tem alguém ali que está liderando a estratégia e tal, e aí ele vai dando as ordens, vai você e tal. E aqui até tem o Alex Summers que vai ter esse papel de liderança, mas as histórias acabaram não privilegiando esses grandes combates, essas grandes lutas em grupo. Tem vários combates sim, mas eu digo uma coisa mais focada no grupo especificamente. Eu senti um pouco de falta disso. É um quadrinho que tem os seus momentos mais divertidos, tem muita ação, especialmente na parte final. Eu achei que a parte final, essa coisa do grupo acaba aparecendo até mais, eu senti falta de que aparecesse mais, mas aqui na parte final tem. Gostaria de ter visto um pouco mais essa dinâmica do grupo em combate. A dinâmica do grupo no dia a dia, eu acho que foi bastante bem explorada assim, pelo Peter David. O desenho, de modo geral, são vários artistas, você está vendo que as artes são muito legais, de modo geral. Tem até algumas artes mais estilizadas. Eu tô mudando meu conceito, cara. Eu preciso te dizer isso. Eu sempre fui um grande crítico do estilo Image, de fazer arte, coisa e tal, e eu tô revendo isso aí. A realidade é que tem coisas muito legais nos anos 90. Eu acho que eu carreguei uma memória da época, não gostava de ler várias coisas na época. Nos anos 90, eu não fui o cara que, quando criança, leu quadrinho, comecei a ler quadrinho já bem mais velho. Eu já comecei a ler quadrinho nos anos 2000, na verdade. E talvez eu tenha ficado com uma impressão equivocada na maior parte dos casos. Porque eu tô relendo muitos materiais aí que foram lançados no final dos anos 80 e início dos anos 90, seja na Epic Collection, nos Omnibus e tal, e eu tô repensando as minhas posições em relação a essa arte. É uma arte bem legal, sim, com certeza. Você viu aí que aparece o Apocalipse aqui, vai ter uma história. Com o Apocalipse tem uma história muito bonita aqui,
em que a equipe precisa... É justamente essa aqui, ó, que eu estou mostrando para você. A equipe precisa passar por sessões de terapia. E aí é legal, essa história é bem... Eu vou pular ela aqui, porque senão vai te dar spoiler. Mas é uma história curtinha e eu gostei dessa história. Eu achei que ficou né, essas sessões são curtinhas e tal, mas você acaba conhecendo mais das questões relativas a cada personagem, a psicologia deles. Tem aqui uma atenção maior nessa parte do meio aqui do ônibus ao Pietro, o relacionamento dele. Gostei. Esse material aqui me aproximou desse personagem, assim. Depois que eu li, eu falei, pô, esse personagem é legal, assim, eu passei a gostar bastante. Aqui na parte final a gente vai ver mais combates, mais lutas, histórias mais pesadas com mutantes, especialmente mutantes que estão querendo radicalizar essa questão, que eles não concordam, que tem figuras de poder, de homo sapiens, que tem medo dos mutantes. E aí tem muitas discussões ao longo do quadrinho assim. O Alex Summers fala, olha, a gente não pode fazer isso e tal. E tem uma situação que vai acontecer mais na parte final, não posso te contar para não dar spoiler, mas que é bem pesado assim e dá uma sacudida no grupo. É um negócio que quando você olha assim, ele gera até um debate assim, você fala, caramba, mas essa pessoa fez certo, fez errado? Existe a conexão com o governo? Pô, mas isso é lícito, não é lícito? É moral, não é imoral? Você fica um pouco nessa discussão. Você vê que é realmente uma questão mais complicada. Eu admito que essa minha leitura do quadrinho pode estar sendo motivada por uma outra fase da minha vida mesmo. Eu acho que se eu leria esse material com 17 anos, como li nesse ônibus, a minha experiência seria outra. Talvez eu tivesse... visto mais, tivesse ficado mais evidente para mim, justamente esse aspecto mais brincalhão que aparece em alguns momentos na história, ou mesmo os combates, né? Mas, por incrível que pareça, o que mais me empolgou nesse material são as discussões políticas que tem nesse quadrinho. Mas não é discussão política no sentido panfletário, não é disso que eu tô falando de uma discussão política do universo dos X-Men, tá? Acho muito complicado pegar um quadrinho de personagens fictícios, com superpoderes e tal, e fazer uma transferência direta pro nosso mundo. Na verdade, eu acho isso bem burrinho, na verdade. Que as coisas não encaixam, não funciona. Mas dentro do mundo dos X-Men, dentro desse mundo onde existem mutantes e coisa e tal, e onde se discute a questão dos mutantes, esse material aqui ele traz muitos conflitos, grupos que não aceitam os mutantes, que querem caçar os mutantes, grupos de mutantes que não aceitam a figura do X-Factor justamente por entender que eles são figuras aparelhadas pelo governo, capachos do governo institucionalizado, que tem que acabar com aquilo, que eles precisam derrotar o Homo sapiens antes que o Homo sapiens faça isso com eles. A gente tem uma história aqui, a gente tem algumas histórias de homenagens aqui. Alguns personagens estavam mortos nessa época, e aqui já na parte final o Peter David vai fazer algumas histórias. Bonita essa história aqui, que é com a Madeleine Prior, né, que já estava lá, a Jean Grey tinha morrido. Tem uma história aqui que é relativo ao Sangutri, um míssil, que é lá originalmente do grupo dos Novos Mutantes. Tem uma história, e termina com essa história aqui, terceira homenagem. É uma história muito bonita envolvendo a Raven Darkholme. É, a mística. Olha ela aqui, ó. Bonita essa história, bem bonita. Uma história bem legal, tá? E aí voltamos para os extras. É um material assim que tem desenhos muito legais. São vários artistas, mas em geral a arte é bem legal. Aqui, por exemplo, essa história aqui faz parte da Canção do Carrasco. Tá o Bishop e o Wolverine caçando o Cable, porque eles acreditam que foi o Cable que atirou no Xavier. E a gente descobre que depois não. Aqui tem o Arcanjo, né? Você já viu aí que passou pelas páginas que tem um Apocalipse. Então as artes, assim, eu gostei bastante, tanto que estou até repensando a minha posição, que sempre fui muito crítico das artes dos anos 90, eu estou repensando, admito que estou repensando isso. A quantidade de materiais que eu li que eu estou gostando da arte agora, eu falei, peraí, eu acho que eu estou errado no meu conceito. É um ônibus gostoso de ler, ele tem sim alguns bons momentos de humor, mas o que mais me chamou, como eu disse, é todo esse problema de você ter um grupo de mutantes que está atuando ao lado do governo, mas na verdade está usando isso como pano, como cortina de fumaça para fazer uma outra coisa. Então a história vai ficando, é sempre muito complexa a relação da X-Factor com outros mutantes, até com o próprio X-Men e tal, fica numa relação um pouco estranha, né? Como é que eles conseguem manter minimamente ali algum tipo de isenção ou de uma atitude um pouco mais proativa, sem ferir
convicções ou princípios de outros mutantes. É bem complexo isso. Então, assim, é um material que você vai ler sabendo desses detalhes aí, tá? Não é um quadrinho de humor, na minha opinião. Ele é um quadrinho que vai mostrar muito mais pra você desse universo dos mutantes e que vai funcionar muito bem, especialmente se você estiver lendo outros trabalhos aí que estão saindo, estão sendo publicados dos mutantes, em especial Canção do Carrasco, trabalhos como, por exemplo, ali na Epic Collection, Os Novos Mutantes. Tudo isso vai te encaixando nessa cronologia aqui dos X-Men, dos mutantes de modo geral da Marvel, para você ir entendendo melhor esses conceitos aqui. Beleza? Eu gostei do Omnibus, acho que ele tem uma característica específica. Não diria que é o melhor Omnibus que eu li da Marvel, mas eu gostei, e gostei especialmente porque eu tô muito nessa fase mesmo de ler essa fase toda aí dos X-Men, vários materiais. Ele encaixa bem nesse conjunto, tá? Eu acredito que ele é um tipo de material que quem se dispor a ler esse quadrinho, ele vai te levar inevitavelmente a querer ler outras coisas. Até para que você possa ampliar sua compreensão. Ele não é um ônibus impossível de ler, difícil, que você precisa necessariamente ler outras coisas para conseguir compreender, mas ele está assim dentro de digamos assim, de uma teia de outros trabalhos que trarão para você um conhecimento muito legal desse universo maravilhoso, universo que eu gosto cada vez mais, que é o universo dos X-Men. Tá? Então, dentro dessa lógica aí, você tem esse subgrupo, digamos assim, dos X-Men, que é o X-Factor, e nesse sentido é um material que ele não coloca esses personagens num protagonismo. Eles sempre são a meio sombra ali dos X-Men, eles têm as próprias questões e tal, mas as questões deles é sempre, não diria direcionado, mas está sempre no mesmo contexto de equipes maiores, como os próprios mutantes de modo geral e os X-Men. Então, tem que entender isso, que ele funciona bem nessa conexão com outros trabalhos, certo? Material muito bonito, a edição ficou muito legal, e esse aqui não é o único ônibus que vai sair do X-Factor. A Panini não anunciou quando vai lançar a sequência, mas o Peter David escreveu por um tempo, depois saiu, depois ele volta, e para muita gente esse segundo momento é a melhor fase do Peter David à frente do título. Eu nunca li, o que eu conheço, o Peter David do X-Factor é o que está nesse ônibus aqui. Não é um material nota 10, mas é um material que, nessa conexão com outros trabalhos dos mutantes, ele consegue trazer várias informações legais e cria uma riqueza, digamos assim, de personagens e de situações dentro desse universo caótico dos mutantes. É isso aí, fechou? Vai aqui na descrição, tá os links dos vídeos que eu recomendei, links aí para você comprar os quadrinhos, o X-Factor e outros trabalhos aí que eu fui citando ao longo do programa, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!